aí, gente, estamos mais uma vez aqui no Boteco do Mano, aquele papo bom, aquele papo legal que você tem com o Bispo Mano, com o Pastor Mano, aqui ó, e a gente continua aqui sempre com aquele aperitivo, com aquelas paradinhas boas aqui, show de bola. Tudo bem, Bispo Mano? Dá um alô aí pra galera. Tudo jóia, estamos aqui de novo. Papo de boteco bom tem isso. Papo de boteco bom tem aperitivo, tem o que comer, tem amigo, gente boa. Opa! Tem amigo, gente boa. Se é boteco, tem gente boa para Isso conversar. aí, agora eu vou ficar todo cheio. Alguém me fura aí, porque eu vou sair voando aqui. Meu bicho falou que eu sou gente boa, então eu sou gente boa. Minha mãe me acha bonito, minha mulher me acha bonito, meu bicho me chama de gente boa, pronto. Tá tudo certo. Bispão, seguinte, a gente sabe do que Deus faz na sua vida, do que Deus já fez na sua vida, e a gente já tem uma expectativa maravilhosa do que Deus vai continuar fazendo na sua vida. E dentre essas coisas todas que a gente já falou no encontro passado, estamos falando agora novamente, eu queria dar uma ênfase na sua literatura, naquilo que o senhor publicou. E eu queria começar falando hoje, queria que o senhor falasse com a gente hoje sobre o Resolva com Deus, seu primeiro livro. Fala pra gente um pouquinho desse livro, de quem fez o prefácio, do que se trata esse livro. A gente sabe que já é um livro que está esgotado, está difícil de encontrar, mas a gente quer falar porque a gente entende que o senhor vai lançar uma nova edição e isso aí vai dar muito certo. Fala pra gente aí do Resolva com Deus, Bispo. O Resolva com Deus, eu sempre falo que aprender a resolver com Deus foi o que fez do meu ministério ser o que é. É uma vida de oração eficaz, com resultado, com fruto. E apesar da oração estar sempre sendo citada no meu evangelho, eu percebi que muita gente tem essa dificuldade. Muita gente tem essa dificuldade, né? A gente fala muito de muita coisa que não é o dia a dia normal das pessoas. É uma exceção, um milagre que pinta. Apesar de Jesus falar que nós teríamos as mesmas obras, e sempre fiquei intrigado. E aos poucos uma experiência atrás de outra, a gente foi vivendo, né? Uma vez que eu questionei Deus, por que eu não via muito milagre acontecendo no meu ministério, Deus falou, porque você não crê. Eita. Né? E a gente tem dificuldade. Eu falei, como que eu não creio? É lógico que eu creio. Eu me senti meio Pedro não aceitando que Jesus estava falando para ele. Fugiu do arroxo. Quando Jesus fala assim, vão ferir, ele falou, eu não, ainda que todos te deixem. Então, quando Deus falou isso, eu dei uma de Pedro ali. Eu falei, não, eu creio, é lógico que eu creio. Ele falou, você não ora pelos enfermos? Daí Deus falou isso. Eu falei, mas se eu orar e não for curado? Deus falou, está vendo como você não crê? Eita. Daí Deus falou assim, se vai ou não vai ser curado, não é problema seu, é problema meu, quem cura sou eu. Seu problema é me obedecer, e eu mandei você orar pelos enfermos. Eita. Né? Então, eu percebi que muita coisa que a gente acha que crê, na verdade não crê. Né? A gente só tem dificuldade de lidar com as nossas incredulidades com sinceridade. Então, o primeiro capítulo do livro parece algo óbvio, mas é uma questão de fé, onde a gente trata dessa questão. Eu cito aqui o exemplo de um menino. A gente tinha um hábito antes, né? Depois a gente passou a batizar em piscina, passamos a batizar na igreja na época de frio, mas antes a gente tinha o hábito de batizar em rio. Então, o que a galera fazia? Ia uma equipe para preparar o rio, ele cortava o mato na beira do rio, represava. Tinha um lugar que ele represava o rio numa pontezinha, formava tipo uma lagoa. Uma baciazinha? Para a galera ser batizada ali. Legal. E sempre ia os adolescentes antes, que daí os adolescentes aproveitavam para tomar um banhinho ali na lagoa que se formava antes. E teve um menino da igreja que foi, e ele vendo a molecada pular dentro da lagoa, aquele negócio todo, se banhando, ele perguntou para o senhor que tinha ido antes para tirar o mato da beira, para represar. Ele falou, eu posso pular? O senhor respondeu assim, se souber nadar, pode. O menino mergulhou e não sabia nadar. Né? Daí o menino começou a se afogar dentro do negócio. Eu não estava lá, esse senhor contou depois para mim. Né? O homem teve que pular de roupa dentro d'água para salvar o moleque. Né? Daí ele tirou o moleque de dentro d'água, tirou o menino bravo e falou, você não disse que sabia nadar? A resposta do menino foi, eu achei que eu sabia. Né? Então, a gente tem muita gente por aí que acha que tem fé,
Mas na prática, no dia a dia, o que Jesus falou que ele experimentaria como fruto da fé, não experimenta. Né? Então, nesse primeiro capítulo, a gente trata disso, uma questão de fé. Né? O que abate a fé e o que te ajuda a desenvolver a fé. Né? Porque quando Deus deu essa intimada, falou comigo, eu percebi que realmente eu tinha alguns questionamentos que eu tinha que enfrentar, eu tinha que vencer. Então, mesmo inseguro, e até hoje não é fácil. Né? Eu tenho visto muitos milagres, a gente vê relato de milagre por onde a gente vai. Né? Esses dias eu tive em Portugal, eu vi Deus operar milagres em português, que tem uma cultura mais racional. Eu tive em Caraí, uma senhora foi curada de lúpus. Meu Deus. Em Caraí. Né? Eu tive num outro canto orando, um pastor foi curado de vitiligo, a mancha saiu. Né? Então a gente vê isso se repetindo constantemente. Eu sou. Não sou. Eu só ouço Deus e estou fazendo o que Ele mandou fazer. Quem cura é Deus, não sou eu. Né? Eu só estou obedecendo. Deus mandou orar pelos enfermos. Agora é sempre aquela insegurança, porque a gente aprendeu que o poder é meu, que sou eu que faço. E daí você fica com aquela, se não rolar, o que vão pensar de mim? Então você vai ter que enfrentar essas paradas, né, para a fé fluir. E a gente entendeu que era uma questão de fé. Vai ter que resolver com Deus mesmo, né? Exatamente. Depois que eu resolvi essa questão de fé, comecei a obedecer, daí eu vi os milagres se multiplicarem, através da minha oração, através da oração dos demais. Porque a tua postura vai inspirar outros. Se você, pastor, pastora, não faz, vai ser difícil isso desatar no meio do seu rebanho. É verdade. Né? Agora, se você enfrenta, você fala das suas dúvidas, que tem muito cara querendo posar de cara que não teve essas dúvidas, isso não inspira os outros. Eu sempre falo que o que inspira os outros é eu saber que gente que nem eu rompeu. É verdade, né? É o cara ser de verdade, né? Exatamente. Então, eu sempre brinquei com isso. Eu tinha as dúvidas, eu tinha as inseguranças, teve no início coisas que não deu certo. Eu orei pelo enfermo, ele não foi curado. Né? Eu conheço cara que foi muito usado por Deus, que fez lambança pior que eu. Eu tenho um conhecido meu que Deus usa muito para curar paralítico, mas esse bicho era maluco. Esse bicho era maluco. Ele sentiu que Deus ia usar ele para curar paralítico, ele saiu procurando cara de muleta na cidade dele, orava e bicava a muleta. Eu falei, cara, você não... Ele falou, não, mas eu tinha convicção. Eu falei, e aí? E aí os dois primeiros não foram curados. Eu biquei a muleta, os caras foram parar no chão. Né? O arriscando tomou uma coça, né? Daí ele tomou pedrada. Os caras acharam que era gozação, caíram no chão, passaram a mão em umas pedras, mandaram ver pedra nele. E ele falou, o terceiro andou. Olha aí. Depois disso, nunca mais. Então eu falo, quando eu ministro, eu falo assim, eu não curo paralítico, mas eu nunca tive coragem de bicar uma muleta. Não estou falando para ninguém fazer isso. Para fazer o quê? Curar ou bicar a muleta? Não bica a muleta, não. Mas eu estou falando assim, se Deus falar, tem a ousadia de impor as mãos sobre o paralítico e declarar a cura. Amém. Né? Então eu falo assim, é uma questão de fé. E a gente vai ter que vencer uma cultura, um ensino que considera o não milagre uma opção. Então, Resolva com Deus é um livro sobre fé, sobre milagre, sobre entender Deus. Exatamente. A ideia é isso, é interagir com Deus em oração, interagir com Deus em oração para você obter as respostas que você precisa para essa vida sobrenatural. Que é o que eu falava, eu via uma vida sendo relatada na igreja, em Atos, a igreja do Novo Testamento, que não era a realidade, e aquilo me incomodava. Né? E eu via, né? A gente tinha todo o desejo, ia para a oração, falar que não tinha tempo de oração, pouca resposta. Então eu entendi, é o 2º capítulo do livro, ficar sem resposta não é uma opção. Né? Quando você considera que eu vou orar e fica sem resposta, você para antes. E a Bíblia fala, ficai até que... Né? Quando Jesus fala sobre oração, Lucas 18, né? O dever de orar sempre, sem desanimar, ele conta a parábola do juiz, da viúva, e no fim ele pergunta, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em responder? Ele diz que depressa fará justiça. Então eu falo assim, você pode até ouvir não, eu já falei não para os meus filhos, mas um filho ficar sem a resposta de um pai não é normal.
Porque a gente entende que não é resposta, mas não é resposta sim. Exatamente. Só que tem muita gente que quer discernir se é não ou sim, porque Deus se cala. Aí não. Né? Então, para mim, Deus tem que falar o não de uma maneira que fique claro, ou Deus tem que falar o sim de uma maneira que fique claro. Meus filhos ficavam me apurrinhando, me chamando, até ter minha atenção. Eu podia estar no celular Falando com outro, eles ficavam, pai, 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 pai. Até que eu falava, já ouvi, espera um pouco, já dou resposta. Mas eles tinham que ter a certeza que eu ouvi. Se para nós a instrução que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, o cara que instrui vai falar diferente? Exatamente. Então eu falo isso. Eu vi muita gente orando sem obter resposta e achava que isso estava bom. Que era desse jeito. Depois ficava tentando caçar. Será que Deus me ouviu? Não ouviu? Quando vem a resposta. Aí fica procurando profeta por aí para testificar, revelação, exatamente, não sei o quê. Então, por exemplo, Rafael, eu entendi que eu devia perseverar em oração até aprender a discernir a voz de Deus me respondendo. E hoje é a segunda coisa que a gente incentiva. Como você ter uma vida de oração onde a não resposta não é uma opção. Porque hoje eu não fico sem receber a resposta de Deus. É lógico que tem hora que Deus fala coisa que não é agradável. Né? Eu queria que fosse de um jeito e não é. Por exemplo, a gente está vivendo essa época de pandemia. Eu gostaria de orar e saber que Deus vai levar o vírus embora. O vírus vai sumir. Não foi a resposta que eu tive. Né? Então eu falei para minha esposa, eu falei, não vai passar. A gente vai ter que aprender a conviver com o vírus veio para ficar. Né? E até agora está aí. Só que agora a sociedade está aprendendo a conviver com o vírus. Então eu falo assim, tem horas que Deus nos alerta, Deus antecipa, Deus nos diz como lidar, Deus nos diz como fazer, mas nem sempre a resposta... Eu falo que a minha vida toda cristã, a resposta de Deus nunca foi como eu queria. Eu queria de um jeito. A palavra que Deus me dá, eu sempre brinco com isso. Deus sempre me contrariou. Eu nunca queria ter saído de Curitiba. Eu achava Curitiba a melhor cidade do mundo. Quando Deus me chamou para o ministério, nunca mais voltei para morar lá. A maior parte da minha vida é fora de Curitiba. Aí conheceu o Rio de Janeiro, 021, que é tudo de bom na face da terra e pronto. Cara, para você ver, a gente nem imaginava que ia morar para cá. A Cláudia, minha esposa, tinha pavor do Rio de Janeiro. Ela é paulista. Então, na cabeça... Ninguém é perfeito. Não, na cabeça do paulista, ela é de Santo André. Na cabeça do paulista, você vai parar no Rio. Você vai descer do ônibus aqui e já vai tomar 2 balas. Bala perdida. Na cabeça do carioca, você vai descer em São Paulo, você já vai ser assaltado. É assim. Mais ou menos isso. De um lado para o outro. Eu estava começando a ser chamado para pregar aqui no Rio muito. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de curar o medo da Cláudia. A gente nem imaginava que Deus ia trazer a gente para morar aqui. Quando a gente fez 20 anos de casado, né, há quase 10 anos atrás, eu fiz um pacote para o Rio de Janeiro, para a gente vir para o nosso aniversário de casamento aqui. É lógico, peguei um hotel em Copacabana, show, um roteiro dos pontos mais conhecidos. A Zona Norte ela só foi conhecer agora. Agora ela já conhece Saara, agora ela já conhece Duque de Caxias, o Feirão das Malhas, outras coisas. É só ter loja que dê esses pontos para ela, não importa. Que levar para Tijuca, bicho. Tijuca. Então hoje ela já viu que o Rio era diferente. Quando a gente veio, ela falou, não é do jeito que eu imaginava, é muito bom, a gente tem que voltar. Tudo. Então Deus já estava preparando, sem a gente saber, direcionando as coisas sem a gente saber. Hoje ela fica com medo de ir em São Paulo. Aí. Ela já virou carioca. Ela já acha que vai descer em São Paulo, vai ser assaltada do negócio. Né? Então eu falo assim, Deus vai direcionando as coisas sem que a gente imagine. Mas nunca vai ser do nosso jeito. Né? Às vezes, quando você insiste, você quer a resposta do seu jeito, você está indo para uma vida muito mais medíocre do que Deus planejou. Então, eu falo isso, eu nunca quis morar fora de Curitiba, Deus me chamou, nunca voltei, nunca quis casar com uma paulista, fui para São Paulo solteiro, concluí minha formação, voltei casado com uma paulista. Né? Então, eu falo assim, Deus sempre me contrariou, e eu louvo a Deus por ter feito isso. Show. Porque a vida que eu vivo é bem melhor do que a que eu tinha planejado. Então eu falo assim, tem horas que Deus vai te contrariar na resposta, para o teu bem. Para o teu bem. Porque você não sabe pedir, você não tem muita noção.
né? Eu acho que eu ponho uma ilustração no livro brincando com uma história diz que o mineiro, né? Um mineiro achou uma lâmpada do gênio. É brincadeira, não existe. Antes que alguém pergunte, bispo, existe gênio? Existe. Você que está ouvindo e achando que existe. Né? Eu falei, não existe, né? Mas o mineiro achou, apareceu o gênio, três pedidos. O mineiro falou, eu quero um queijo. O gênio deu um queijo. Segundo pedido. O mineiro pensou, falou, eu quero outro queijo. O gênio deu outro queijo. Falou, o último pedido. O mineiro falou, eu quero uma namorada. O gênio deu a namorada, sumiu. O carioca que estava do lado falou, que raio de pedido é esse, mineiro? O mineiro falou, ficou ruim, né? Ele falou, ficou ruim? Ficou péssimo. Eu falei, que eu fiquei sem graça de pedir 3 queijos. Porque para o mineiro, o pedido bom é 3 queijos. 3 queijos. Então eu falo assim, se Deus deixar a gente pedir segundo a nossa visão, a gente não sabe como pedir. Isso aí. O texto de Romanos já fala isso, que o Espírito intercede por nós, segundo a vontade do Pai, porque a gente não sabe como pedir. É a nossa fraqueza. Só que daí a gente pede bobagem, o pai fala, não vou dar. Meu filho está pedindo bobagem, minha filha está pedindo bobagem, eu tenho uma coisa melhor. Daí a gente acha, Deus está me falando. Não, não está, maluco. Deus está tentando mostrar para você que Ele tem coisa melhor. Mas a não resposta não é uma opção. Não é uma opção, é um dos capítulos do livro. Pô, maneiro. Eu lembro que eu era moleque e as coisas que eu via me motivavam. Então, eu lembro que minha mãe ia abastecer e, na época, a maioria da galera pagava em dinheiro. Ninguém dava cartão de crédito e cheque também era raro. Então, eu queria ser frentista, porque eu chegava para pagar a gasolina, o frentista leva aquele paco de dinheiro e falava, caraca, eu quero ser frentista, olha a grana desse maluco. Depois eu queria ser bombeiro, não, eu queria trabalhar no caminhão de lixo, porque eu achava mal barato ficar pendurado atrás do caminhão de lixo e tal. Então, assim, tem uns negócios que a gente vai vendo e motiva. Só que, tipo assim, para a vida pastoral, ministério pastoral, a gente acaba sendo motivado pelo crescimento, mas ninguém quer saber do processo para o crescimento. Ninguém quer se jogar na oração, se jogar na busca, se jogar naquela parada de abrir mão dos desejos pessoais para ver o mover de Deus acontecendo. E o que você acha disso? Essa questão de resolver essas questões pessoais com Deus. Até a gente tem 2 capítulos no livro onde eu trabalho justamente isso. O campo de batalha, onde é o campo de batalha, e o outro capítulo, o quarto secreto. Tem muita gente que lê o livro e fala desse capítulo, do quarto secreto. Porque a Bíblia é clara, quando fala que, em algumas circunstâncias, Sermão do Monte, que Jesus cita, Mateus 5, 6 e 7, ele fala que, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Né? E, às vezes, a gente tem essa ideia, que o que eu estou vivendo é a recompensa do meu esforço, não é. Né? A Bíblia fala, Isaías fala que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Ou seja, tem gente que usa esse versículo de maneira distorcida, falando... Só usa metade, né? Acha que é maldito quem confia no outro. Não, é maldito quem confia em si mesmo. Isso aí. Então, tem muita gente que ainda acha que na vida cristã o que eu experimento é fruto do meu esforço. Não é. É fruto da tua humildade. De você entender que quem responde é Deus, quem faz por você é Ele, é graça. Ele já fez. Só que ele põe você lá para que você entenda isso, seja humilde. Jesus já conquistou as bênçãos. Se Jesus conquistou, por que Deus não deu? Porque Deus está te treinando, Deus está te fazendo crescer, está te educando, como todo filho. Então, Amém. Por mais que Ele já programou te dar, Ele segura ali. Né? Eu quero abençoar. Minha neta já sabe que ela chega em mim, pede, eu vou dar. Uhum. Mas tem horas que eu gosto de brincar com ela. Eu falo, não sei, Manu, eu vou pensar aqui. Ela já sabe qual que é a dica. Né? Uma brincadeira, uma paradinha que tem entre nós, que quando eu faço isso, ela já sabe que eu vou quer beijo. Eu vou quer beijo dela. Né? Então ela chega, dá um beijo, eu falo, eu ainda estou em dúvida. Ela dá mais um, até que eu falo, agora dá, pode fazer. Pode fazer esse negócio. Tem uma hora, eu acho que tem horas que Deus está nos educando. Deus está trabalhando com a gente. Deus podia fazer, podia, mas se Ele não faz isso, a gente não vai aprender o valor, a gente não vai... Né? Então, não é fruto do nosso esforço, é fruto de entender que é Deus quem faz, é Ele quem me recompensa, no secreto. Né?
no secreto. Eu vejo muita gente fazendo aquelas orações em público. A Bíblia fala que esses já receberam a recompensa, né? Tem oração que você fala, caraca, como o cara ora bonito. Deus já muda até a voz, né? Deus de Deus- Abraão, de Isaac, de Jacó. Na igreja que eu cresci, eu tinha um senhor que orava assim. Meu Deus. Eu brinco que era um das antigas, ele era um gaúcho, eu falava que ele não orava, ele declamava em oração. Meu Deus. Ele começava, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que desde os tempos idos, né? Quando ele orava em vigília, eu dormia. Eu vou confessar o meu pecado. Eu nunca conseguia chegar até o fim da oração do cara. Ainda bem que aqui a gente não trabalha com nomes, né? Eu falava, o seu fulano, teve uma vigília que eu dormi, teve um amigo que me acordou. Eu falei, o seu fulano já acabou de orar? Ele falou, já acabou, foi a vigília, você dormiu a vigília inteira. Então, o que eu falo? Não é isso. A ideia é que eu estou falando com Deus que vai resolver. Então, eu aprendi que quando eu quero isso, né, é o lugar secreto, sou eu e ele. Né? Sou eu e ele, ninguém vê, eu quero a resposta, eu quero que Deus me responda, eu quero resolver com ele, eu quero que ele me ensine, tem coisa que eu tenho dúvida. E daí entra a questão do campo de batalha, né? Que tem muita gente que acha que resolveu correndo, eu me esforcei, eu saí na frente, eu fiz isso, eu fui ligado, quem se adianta governa. Eu acho esse ditado uma bobagem, com respeito a quem usa. Né? Com respeito a quem usa, porque a Bíblia fala muito claro que os últimos serão os primeiros. Então, eu falo assim, quem se adianta, não, quem é fiel que vai se dar bem. Né? E às vezes tem o trabalhador da última hora que vai passar na frente de quem se adiantou. Isso aí, tem gente que diz que apressado come cru, né? Exatamente. Agora o que eu falo? Né? Baseado na experiência de Moisés com Josué. Né? A Bíblia fala que Josué foi para o campo de batalhar. Então, quem estava guerreando contra Josué não via Moisés no alto do monte. Moisés subiu o alto do monte com Arão e Hur. Mas a Bíblia fala que enquanto Moisés estava com a mão levantada, Josué vencia. Quando as mãos ficavam pesadas e Moisés baixava a mão, o exército de Josué começava a perder. Daí vem a pergunta, onde a batalha foi verdadeiramente travada? No alto do monte por Moisés ou no campo de batalha por Josué? Boa essa, hein? Né? Quem venceu a batalha de verdade? Josué embaixo ou Moisés com a mão levantada? O entendimento da galera é que foi Moisés, do povo da época. Tanto que Arão e Hur se organizaram para manter as mãos de Moisés levantadas. Colocaram escora, fizeram de tudo. Exatamente, porque eles entenderam isso. Moisés com a mão levantada, a gente ganha. Então, para eles, quem venceu a batalha? Moisés com a mão levantada. Para mim é um ato profético, que levou à vitória, é um ato profético. Não quer dizer que tem que ficar com a mão levantada para vencer, não. Foi um ato profético, tinha uma direção de Deus. Para mim, o que é significativo? O lugar onde a batalha é travada. Você precisa entender. Né? E o meu entendimento foi o seguinte, a minha vida toda, os resultados que eu colhi no meu ministério, o campo de batalha foi no quarto secreto. O campo de batalha fui eu e Deus. Eu contra as minhas dúvidas, eu contra a minha carne, eu contra a minha alma, eu contra mim mesmo, para eu não atrapalhar o Espírito Santo. Boa. Para eu não atrapalhar o Espírito Santo. Depois de vencer essa batalha, eu me levantava para colher os frutos da batalha que já foi travada. Eu vi muita gente perdendo a batalha por não discernir aonde era o campo de batalha. Ele achou que a batalha era aqui, é nesse dia. Quando chegou já era tarde. A batalha já tinha sido travada. E ele não compareceu no campo de batalha. Meu Deus. Ele não compareceu. Eu cito nesse capítulo, o verdadeiro campo de batalha, eu falo assim, Jesus já conquistou a vitória para nós. Jesus já conquistou a vitória para nós. No futebol, a gente tem uma expressão que a gente usa, é WO. A WO. O cara não compareceu para jogar, pô. Exatamente. Isso aí. O que é o WO? O adversário não compareceu no campo. A galera ganhou sem jogar. Eu falo, o nosso adversário já foi derrotado. Olha aí, hein? Jesus já ganhou a batalha por nós. Você só precisa comparecer no campo.
Tem muito cara perdendo a batalha para um adversário derrotado por WO, porque foi para o campo errado do batalha. Meu Deus, isso aí é forte, hein? Isso aí dá sermão e o caramba. Então, o cara não entendeu o campo de batalha. Então, a gente explica isso. Eu tomei, digamos assim, eu tomei muito chapéu, me lasquei muitas vezes, por achar que a minha batalha era na correria. E quando eu chegava, já tinha sido derrotado, porque eu só tinha que entrar no campo de batalha para pegar uma vitória que Jesus já tinha. A hora que eu entendi isso... Pô, tá me lembrando aquela história lá no Êxodo, né? Dai ouvido, povo de Deus, assim diz o grande Senhor, não temais nem vos assusteis por causa do grande exército, porque essa batalha não é vossa, senão do Senhor. Exatamente. Então, a gente só toma... Então, quando você entende isso, a gente escreve um capítulo sobre isso. Eu demorei para entender e isso mudou muita coisa também. Outra coisa que a gente relata no livro, eu estava conversando com um pastor da minha equipe e a gente estava falando de mudança, gente que foi uma bênção, mas envelheceu. E daí chega a hora de você passar o bastão para alguém. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Quando você entende que chegou a hora de eu encerrar, eu vi muita gente que não discerniu essa hora, e insiste, às vezes, em coisas que você não consegue mais e acaba desgraçando com a sua própria história. Né? O encerramento é muito triste, o fim acaba sendo muito ruim, porque daí a galera não vê a hora dele parar, porque ele não... E, às vezes, por exemplo, o cara que é um ícone em grande time, de repente o time encosta, põe o cara na reserva, quando você vê, o cara está jogando 4ª divisão. Né? Tem um jogador brasileiro que diz que porque queria chegar à marca dos 1000 gols. Ih, não vamos citar nome, mas eu sei. É do time pequeno aqui do Rio de Janeiro. Daí o cara começa a jogar a 3ª divisão do não sei aonde, começa a dar dinheiro para quem desse um passe para ele marcar o gol. Na conta dele ele chegou, na conta oficial não. Né? Então eu falo assim, cara, um cara que jogou na seleção brasileira, teve uma história sensacional, podia encerrar bem. Podia encerrar bem. Né? E eu vejo isso muita gente. Então, conversando com esse cara, falando, cara, chegou uma geração de substituição, o cara não percebe. E ele usou uma expressão que mexeu comigo. Ele falou assim, pastor, mas é a ordem natural das coisas. A hora que ele falou a ordem natural das coisas, eu falei, é verdade, tem uma ordem natural, tem uma ordem sobrenatural das coisas. E olha aí. Eu falei, tem muita gente que perde muita coisa em oração, porque não entende a ordem sobrenatural das coisas. Ele entende a ordem natural e acha que essa é a realidade, quando a realidade é sobrenatural. Nabucodonosor, na experiência dele de ficar louco, pastar junto com os animais do campo, como se fosse um boi, a Bíblia fala que quando ele olha para o alto, daí o entendimento vem, dele dá louvor, e daí ele fala que ele louva ao Deus do céu, que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que ele humilha e exalta quem ele quer. Então, o que Nabucodonosor reconheceu quando a razão voltou a ele? Que é o reino de Deus, o rei dos reis, que se sobrepõe sobre qualquer rei nessa terra. Então, eu falo, a partir disso, Nabucodonosor, que era um rei ímpio, reconheceu que às vezes a gente não reconhece. Que o superior se sobrepõe sobre o inferior. E o superior é o reino de Deus, não é o nosso, não é esse concreto. Então, a gente precisa entender da ordem sobrenatural das coisas. Uhum. Quando a ordem sobrenatural das coisas é estabelecida, o que é natural fica suspenso. Eu falo assim, para nós, o natural é a lei da gravidade, até que Jesus resolveu andar sobre as águas. Aí melou tudo. A ordem sobrenatural das coisas foi estabelecida, acabou. Para nós, o natural é, se você quer comer, você vai ter que plantar, você vai ter que colher e você vai comer do que você colheu. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta 10 mil. Humanamente falando, é impossível. E 12 cestinhos para dar trabalho para os discípulos. A ordem sobrenatural das coisas se estabeleceu. Então, quando a ordem sobrenatural das coisas se estabelece, coisas que são naturais, elas deixam de ter uma validade. Meu Deus. Porque o superior, que é o reino de Deus, se sobrepõe sobre o reino que a gente conhece. Então, eu falei, se o superior, e é o reino do nosso Pai, a gente precisa conhecer o quê?
a ordem sobrenatural das coisas. Como que isso funciona? Qual a dinâmica sobrenatural? Porque isso vinga sobre o natural. Isso é o quê? Resolver com Deus. Exatamente. Então, são dicas práticas que a gente vai dando ao longo do livro para você entender uma realidade e poder usufruir da realidade que Jesus já conquistou e que muita gente está passando a vida batido porque não conhece. Amém. Né? Pô, show de bola, meu bispo, show de bola. Então, gente, você que está aí assistindo, você que está nos ouvindo, hoje o barato é resolva com Deus. E a gente vai colocar depois na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro, contato, coisa e tal. Então, fica ligado, a gente está sempre junto, a ideia é estar enchendo o nosso canal com material que não vai te encher, mas que vai te preencher, tá bom? Bispo, dá um abraço, manda um abraço aí para a galera e vamos nós. Abração para todos. A gente citou alguns capítulos, tem mais aí. Não dá para falar tudo, senão o pessoal não compra o livro. Eu creio que você vai gostar. A gente tem recebido bons testemunhos do livro. Você que ainda não conhece, não leu, lê e depois manda o testemunho para a gente aí. Escreve, que vai te ajudar na vida de oração. Escreve aí embaixo nos comentários se você já tem o livro. Incentiva a galera a ter esse conhecimento com Deus e que Deus te abençoe. Valeu. Falou, Bispo Mano. Um abraço, gente. Tchau, tchau.